bem-vindos. Hoje eu trago dois grandes cantores, uma música que foi muito famosa, uma das páginas mais importantes do repertório do saudoso Nelson Gonçalves, Maria Bethânia, composição de Capiba. Eu vou apresentar aqui Nelson Gonçalves, que é o cantor original da música, versus Gessé, que são cantores de épocas um pouco diferentes, né? O Nelson começou bem antes do Gessé. O Gessé é mais pós-Jovem Guarda, e eu achei muito interessante a interpretação dele também. São duas interpretações diferentes, mas que eu achei que vai valer a pena colocar aqui no canal, no nosso quadro Versus. A gravação original, como eu falei, foi feita pelo Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves gravou essa música várias vezes. A primeira foi nos anos 40, a segunda nos anos 50. Essa que eu vou apresentar, eu acredito ser a terceira. De repente tem até outra entre a segunda e essa daqui, mas eu acho que essa é a terceira, que ele tava naquele... Pra mim tava no momento que a voz dele tava mais bonita, a tecnologia também acompanhou isso, né? Que a tecnologia provavelmente dos anos 60 aqui já. Nos anos 40 não tinha, a voz não ficava tão clara quando se gravava. Era uma tecnologia ainda precária, embora já fosse elétrica. A do Gessé não preciso nem de comentar, é uma gravação mais recente do que essa do Nelson. E aí vamos começar pelo Nelson Gonçalves, né? Nessa regravação, que também a do Nelson é uma regravação, já que ele gravou muitas vezes. Vou pular um pouco a introdução, tá? Maria Bethânia, tu és para mim a senhora do engenho. Então já começa com esse grave marcante, né? A senhora do engenho. Ah não, tem um teclado. Maria Bethânia, tu és para mim a senhora do engenho. Uma coisa interessante, ambos cantam em tons difíceis. As duas gravações, se alguém, vamos dizer, uma pessoa amadora ou até outro cantor for pegar, a tendência, nem todo mundo vai conseguir cantar no tom do Nelson, por causa dos graves, e nem todo mundo vai conseguir o tom do Gessé, porque é muito agudo. Então, geralmente, é mais fácil você ouvir regravações que não sejam nenhum desses dois tons. Geralmente, a maioria dos cantores cantam em tons médios, fugindo dos graves, muito graves, e dos agudos, super agudos. Tudo bem que hoje tem um modismo, né? Já faz até alguns anos que é um modismo cantar em muito agudo, né? Como os cantores da música sertaneja. Claro que se fosse um cantor sertanejo que pegasse, ele provavelmente ia cantar no tom do Gessé, que é um tom bem agudo. Mas ambas não são fáceis de cantar. Em sonhos te vejo, Maria Bethânia, és tudo que eu tenho. Essa gravação do Nelson, tem uma gravação que, se não me engano, é dos anos 50, que foi a segunda, ele cantou meio tom acima. Me parece meio tom acima, a segunda gravação. A primeira não, a primeira mantém um tom parecido com esse. Em sonhos te vejo, Maria Bethânia, és tudo que eu tenho. Dá uma impressão que ele poderia até errar na hora que ele falasse é tudo que eu tenho. Ele sobe lá em cima, né, no Maria, é tudo que eu tenho, dá aquele, pô, será que ele vai errar na hora que descer? É porque a gente sabe que é o Gessé, a gente não vai errar, né? Mas é bem interessante também. Quanta tristeza sinto no peito, só em pensar que o meu sonho está... Você vê o vibrato, né? Sinto no peito. O Gessé, não sei se ele usa esse vibrato. Quanta tristeza Tem. sinto no peito, Sinto no peito. Ele tem um vibrato mais discreto, mas ele tem um vibrato. Maria Bethânia, te lembras ainda daquele São João? Nossa, cara que grava, hein?
Maravilhoso, né? O Nelson Gonçalves ele tinha uma malandragem também. Ele costumava gravar de manhã. Ele gostava de fazer as gravações de manhã. E de manhã é a hora que o grave está mais presente. Então ele tinha uma certa esperteza, entendeu? Tanto é que o pessoal da gravadora falava isso, que o Nelson tinha prioridade de gravar de manhã. Ele já ia de manhã e queria gravar logo tudo. Maria Bethânia, te lembras ainda daquele São João? Te lembras ainda daquele São João? Isso pro Gessé, esse São João já é meio grave, que a voz do Gessé é bem aguda. Esse médio pra ele já é um pouquinho... Eu tô achando que essa versão do Gessé não será ao vivo, cara. Tá parecendo versão ao vivo. As minhas palavras caíram bem dentro do teu coração. Teu coração. Eita. As minhas palavras caíram bem dentro do teu coração. Nossa, cara. Dá uma sensação que ele vai errar esse coração. Quando ele vai de cima, vai descer pra baixo. E assim, eu não vou colocar a música inteira, porque a música, melodicamente, é isso. A melodia da música é isso aqui. Ela vai ficar repetindo a melodia, entendeu? Eu acho que não tem necessidade de colocar mais do que isso. Tu me olhavas com emoção e sem querer pus minha mão em tua mão. O vibrato do Nelson também, ele às vezes faz um vibrato um pouco... A gravação dos anos 50, ele tem um vibrato mais presente. Lembra até o vibrato do Carlos Galhardo. É uma interpretação que faz a gente imaginar como o Galhardo cantaria. Porque é um vibrato bem parecido com a dele. Eu achei aquela dos anos 50 bem interessante. Ele é diferente de todas as gravações do Nelson nessa música. Mas essa daqui é uma das mais bonitas também. Tem gravações, o Nelson regravou, depois dessa ainda ele regravou mais, tem até regravações ao vivo e tal. Tu me olhavas com emoção e sem querer pus minha mão em tua mão. Então, isso aqui já é a primeira metade da música, eu acho que não tem necessidade de colocar a segunda metade, porque a melodia não muda. O Gessé faz algumas variáveis diferentes ali dentro da melodia, o desenho da melodia é um pouquinho diferente em certas vogais finais, né? Então, ele traz a interpretação dele, dá uma incrementada. É uma versão muito interessante, né? Eu costumo gostar sempre da original, que acaba acostumando, ouvindo a original, né? A gente tem meio que o hábito... Mas é muito difícil opinar aqui qual é melhor, porque são opostas. Tá, o Nelson ele traz na gravação um arranjo com mais instrumentos. Tem mais instrumentos, tem violino, tem violões. A do Gessé é um piano e um órgão. Ou um teclado e um órgão. São poucos instrumentos. Mas eu acho a voz do Nelson um pouco mais bonita, né? Porque... O Nelson, ele é uma voz assim que é difícil... São tons que geralmente os cantores fogem desses tons. Você vê que pode olhar. Hoje em dia, muitos cantores costumam cantar mais nesse tom do Gessé, né? Tanto é que a música, por causa da música sertaneja, que está mais em evidência, e muitos cantores procuram cantar em tons muito agudos. Mas cantar no tom do Gessé, com a voz tranquila, é muito difícil. O Gessé consegue fazer isso. Ele tem uma voz muito natural, muito bonita, e ele consegue cantar sem expressar muito sofrimento, né? Muita gente canta num tom muito agudo, mas a gente vê que tem um sofrimento ali para alcançar as notas. O Gessé, se ele quisesse cantar meio tom acima disso, ele poderia, né? O repertório do Gessé é difícil de cantar. Hoje em dia, eu acho que o tom do Gessé, vamos dizer se a galera do sertanejo fosse pegar isso aqui, todos correriam pro tom do Gessé. Todos correriam pro tom do Gessé, porque para eles o tom do Nelson é mais difícil. Imagina o Zezé de Camargo cantar no tom do Nelson. Você acha que ele ia querer? Imagina o Chororó cantar no tom do Nelson, imagina, mesmo cantores, vamos dizer assim, sertanejos mais tradicionais, tipo Milionário José Rico, Mato Grosso e Matias, que tem vozes mais robustas, mais abaritonadas, eu acho que não pegaria o tom do Nelson também, eles aumentariam ali um tom, meio tom,
entendeu? Então o tom do Gessé talvez seja mais acessível do que o tom do Nelson. Mesmo a minha voz sendo de tenor, eu tenho mais intimidade com os tons do Nelson, porque eu treinei muito também, de muito tempo, cantando nesse tom também. Assim, eu conseguiria cantar algumas coisas no tom do Gessé e tudo, mas mesmo eu conseguindo, eu me garantindo ali que eu cantaria, daria mais trabalho pra mim. Tem música que eu nem tentaria, que a pegada é bem difícil. Mas no meu caso, o repertório do Gessé me daria mais trabalho, embora a minha tessitura seja de tenor. Então é isso. Eu daria um empate, porque são gravações respeitáveis. A voz do Nelson eu acho mais bonita, como eu falei. Mas o Gessé, ele trouxe a personalidade dele para a música, porque muitas vezes a gente grava uma música, a gente às vezes nem traz interpretação, a gente canta meio refletindo a original. A única coisa que muda é a nossa voz, que é diferente, mas a gente não acrescenta praticamente nada na música, entendeu? A gente às vezes fica obcecado, vou cantar no tom do fulano. A gente consegue cantar no tom do fulano e tudo, mas a gente não traz uma personalidade. O Gessé, ele trouxe uma personalidade. Ele pegou a música, quase virou do avesso e veio. Então eu dou um empate, porque realmente são duas gravações respeitáveis e marcantes. Agora, na opinião de vocês, sem bajulação, vamos esquecer de quem você é fã. Eu sou mais fã do Nelson. Eu sou mais fã do Nelson Gonçalves. Mas eu tenho que reconhecer que essa gravação do Gessé, ela põe em dúvida quem cantou melhor. Então eu dou um empate, na minha opinião é um empate. Sem bajulação de quem, sou fã do fulano, vou votar no fulano. Vamos pensar assim com mais sensatez. Para vocês, quem foi melhor? Vocês acham que... Vocês não concordam de eu dar um empate? Vocês acham não, o Nelson foi melhor. O Nelson é melhor, uma das vozes mais bonitas do Brasil. Ou vocês acham, não, o Gessé é melhor, o Gessé tem mais, chega mais agudo. Ele tem mais garganta. Ele tem, sei lá, mais técnica, que o Gessé canta até em falsete. Ele tem um domínio até do falsete. Né? Então, qual é a opinião de vocês? Não é o Gessé versus o Nelson no conteúdo, é nessa música. É nessa música aqui. O que o Gessé entregou e o que o Nelson entregou. O que vocês acham melhor? Então, até o próximo vídeo, gente.